Então eu vou falar sobre o papel dos três poderes, né? Eu até fiz o slide porque depois no final tem uma conta, mas a gente vai passar bem rapidinho, porque eu acho que muitos dos que estão aqui, enfim, são professores, não preciso de, a gente precisa de ser negócio tão didático como eu tinha pensado principalmente. Então, o Bruno já quiser ir passando, bom, então, só assim, rapidamente para falar, antigamente existia só um poder, né? Então, um rei que comandava tudo, ele que executava, ele que fazia as leis, ele que decidia, né? Então, e aí então, baseado no livro de Aristóteles e do John Locke, o Montesquieu criou melhorou uma ideia de divisão de poderes, né? Onde um poder teria condições de fiscalizar o outro e não ter mais poder que o outro, né? Tendo o que a gente chama de contrapeso, né? Então, a frase que está ali, né? Poder para frear o poder. Então, fazer uma divisão seria melhor organizado. Então foram criados, né, a ideia dele, a criação desses três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, justamente aquilo foi criado para ver o controle de um poder sobre o outro, alcançando aí uma ordem constitucional. Bom, no Brasil, isso está na Constituição Federal, né? Então, só para falar, a Constituição Federal é a lei maior que existe no nosso país, né? E que é muito bonita, inclusive, pena que ela só está escrita, né? Não está cumprida. Então, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, no Brasil hoje, nós temos o sistema tripartite como havia idealizado Montesquieu. Bom, função dos poderes. Então, o executivo é quem gerencia o Estado, né? Aquilo até que o Paulo colocou, né? Então, ele quem tem que resolver tudo. Então, ele arrecada o dinheiro, é ele que gasta o dinheiro, ele que define onde vai ser gasto, né? Aí nós temos o legislativo, né? Que é o poder que cria e revoga as leis, exerce também o papel fiscalizador sobre o executivo, ou deveria exercer esse papel, né? E o judiciário, né, que está criado então para resolver esses conflitos de interesse de uma determinada lei, né? Então tem uma lei e há uma discussão entre duas pessoas, entre duas empresas, enfim, entre pessoas e estados. Então é o judiciário que vai resolver isso, né? Então seria um poder autônomo para que o Estado falasse, não, eu que fiz, então eu estou certo. Então o judiciário seria para resolver esse conflito e para dizer também se as leis criadas são ou não de acordo com a Constituição Federal. E deveria também, né, Davi? Mas eu deveria fazer. Bom, então, aí a gente vai passar rapidinho. O Poder Judiciário é formado por servidores públicos concursados, né? Inclusive o juiz, né, que é um servidor público concursado e não é eleito. No Brasil o juiz não é eleito, né? Ele tem que passar por um concurso de provas e títulos, né? E para que haja essa isonomia entre os poderes, o juiz tem algumas garantias previstas também na Constituição, né? Que é aquilo que está ali, ó. Inamovibilidade, ou seja, ele não pode ser transferido de um lugar para o outro sem um justo motivo. Irredutibilidade do seu salário, não pode exercer outra função, não pode exercer atividade política partidária, enfim, isso são garantias do juiz para que possa exercer esse papel, entre aspas, independente, né? Aí só uma estrutura, mais para apresentar para quem talvez não conheça. Então, no Brasil, o Poder Judiciário ele tem os juízes em primeira instância, né? Que é só um juiz que vai decidir aquela ação, aquela demanda, tá? Em primeiro grau, né? E são divididos cada tipo de demanda, cada conflito vai para um setor do Poder Judiciário que seria o competente para isso. Então, se é contra a União, é a Justiça Federal. Se é uma ação trabalhista, é a Justiça do Trabalho. Uma ação de greve, é a Justiça do Trabalho, né? Enfim, injustiça.
né? Aí existem os tribunais superiores, né? Então, porque é garantido também a ampla defesa. Então, a pessoa que teve a causa perdida, né? Ela pode recorrer para que um conselho de juízes, então, digamos assim, e aí não é mais um juiz só dando a decisão, são conselho pelo menos 3 juízes que vão decidir se está certa a decisão do primeiro ou não. Eles vão decidir sobre a decisão do primeiro está correta ou não. Poder modificar. E além disso, tem o Superior Tribunal de Justiça, que evita que haja conflito entre o entendimento de uma lei federal, por exemplo, aqui no estado de São Paulo e no estado do Pará, né? Então, a mesma lei que tem que ser aplicada aqui tem que ser aplicada lá. Para isso serve o Superior Tribunal de Justiça. E o Superior Tribunal Federal, né? Que é quem vê se as leis são constitucionais ou não. E o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão independente administrativo, ele não julga ação nenhuma, para organizar o próprio Poder Judiciário. Bom, muitas pessoas confundem, né? O Ministério Público não faz parte do Poder Judiciário, né? Ele tem independência funcional também, garantida constitucionalmente, né? O papel é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais, individuais e indisponíveis. Então, muitos direitos, nós, sociedade, imagina, por exemplo, um direito do consumidor, né? Que às vezes cada pessoa não vai lá pedir o seu direito, mas o Ministério Público pode pedir esse direito. Ele não é parte do Poder Judiciário, mas sim do Poder Executivo, né? Ele é um braço, ele tem a sua independência financeira, mas ele não é ligado ao Judiciário, tá? E nem está para proteger o Executivo, ele está para garantir o cumprimento da Justiça. E o Tribunal de Contas, que é um órgão também que não faz parte, embora tenha um tribunal, não faz parte do Poder Judiciário, mas do Poder Legislativo. Ele serve para auxiliar efetivamente o Poder Legislativo, que é o papel fiscalizador, né? Então, isso seria para ajudar na análise das contas do Executivo pelo Legislativo, né? Então, já vamos passar rapidamente aqui o Poder Executivo, né? O Brasil, né? União, Estados e Municípios, né? O Distrito Federal. Os representantes são eleitos por voto nominal, de forma direta, todo mundo sabe. Para ser eleito é necessário 50% mais um dos votos, se não segundo turno, municípios, acho que com menos de 5 mil habitantes, não tem segundo turno, basta, nem 50% mais um. Basta ser o primeiro colocado e já eleito. Pode ir. Bom, então, qual que é o papel do Poder Executivo? Ele já falou lá atrás rapidinho. O papel do Poder Executivo é arrecadar e destinar a verba de acordo com o interesse público, né? Isso é o que está na nossa Constituição Federal. Então, eu arrecado o dinheiro para aplicar na saúde, né? Ou eu arrecado o dinheiro e eu tenho uma prioridade que é a educação. Ou que a prioridade seria a Copa do Mundo ou Olimpíadas, enfim, né? O interesse tem que ser público. Então, se ele entende que isso é interesse público, ele vai aplicar o dinheiro. O Poder Executivo quem destina o dinheiro, né? E ele tem que fazer isso. Bom, então, só para passar o slide. Arrecadação através de impostos, né? Então, ele tem que fazer uma destinação orçamentária anual e plurianual. Já 2 minutos? Então, corre. Eu corro ou eu passo? Vai. Reality show. Bom, ele que nomeia o ministro, secretário, o responsável pela eficiência do serviço público, né? Então, tem que ser um serviço público eficiente. Muitos chefes executivos se acham donos da coisa pública. Esse é o grande problema. O prefeito não é dono do município, ele é o gestor.